de ser acadêmica, ela me pediu que fizesse uma abordagem quase filosófica sobre as discussões de terminalidade. Então, por isso não vai ter PowerPoint, não vai ter nada disso. Eu posso falar daqui de baixo? Porque eu gosto de andar e eu ia acabar caindo aqui. Não dá certo. Então, para eu começar a falar sobre consciência da morte, eu primeiro preciso dizer para vocês uma coisa. Acho que até agora, vocês estavam vendo palestras falando de terceiras pessoas, né? Falando do paciente que está com uma doença. Então, a partir de agora, eu estou falando do lugar de fala de ser humano. Estou falando, né? A proposta é que a gente comece a pensar, ou que a gente consiga pensar sobre a nossa própria finitude. E para isso eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Levantam a mão, por favor. Quem aqui quer morrer com câncer terminal, assim? Morrer de câncer? Ninguém. Quem gostaria de morrer demenciado? Quem gostaria de morrer no acidente de carro? Tá. Mais ou menos? Tá. É uma possibilidade? Quem gostaria de morrer dormindo? Todo mundo ri, né? Então eu tenho uma notícia para dar para vocês. Provavelmente vocês não vão morrer dormindo. A Organização Mundial de Saúde diz pra gente que 60% da população mundial vai morrer de uma doença crônica. E dentro desses 60% a gente tem uma alta probabilidade de, se nós não morrermos de câncer, a gente morrer com uma demência. E aí, quando a gente pensa que a maior parte da população brasileira quer morrer dormindo, a minha leitura disso é que a maior parte da população brasileira, e não é só da brasileira, da população mundial, não quer ter tempo de pensar sobre a própria finitude. Porque pensem na seguinte situação. Se vocês chegam em casa hoje, dão boa noite para os filhos, para o marido, para os pais, dormem e não acordam, vocês não conseguiram despedir de ninguém. Vocês não fecharam ciclos. E a gente sempre vive achando que a gente vai ter mais um dia. A gente não sai do trabalho e fala tchau, até amanhã. Bom final de semana, a gente se vê segunda. O William Bonner, na sexta-feira à noite, ele não fala? Então, bom final de semana, segunda-feira. Isso é próprio do ser humano. Porque nós, enquanto seres humanos, fomos lapidados a achar que a gente é imortal. Essa discussão da imortalidade é uma discussão que tem um reflexo absurdo técnico nessas discussões de judicialização da saúde. Porque quando a Cíntia, quando o Munir, quando os outros palestrantes mostram para vocês todos esses dados sobre obstinação terapêutica, eles na verdade estão dizendo para vocês o seguinte: olha, nós não pensamos na vida sobre a dimensão biográfica. A gente só pensa na vida sobre a dimensão biológica. E o que a gente mantém vivo, em muitas situações, é apenas a biologia da vida. Aquele paciente está vivo, biologicamente, o coração dele está batendo. Ele não teve morte encefálica, ele está vivo. Mas, por outro lado, se a gente se colocasse no lugar dele, vamos pensar num paciente em estado vegetativo persistente. Michael Schumacher, que é o que a imprensa diz pra gente, né? Que está acontecendo com o Schumacher. Provavelmente nenhum de vocês gostaria de estar naquela situação. Mas a gente impõe isso para as outras pessoas. Quando a gente diz, por exemplo, a Cíntia estava me dizendo do pai de alguém que
com 91 anos, caiu, quebrou o fêmur, foi ser operado ontem. Por que você opera um senhor de 91 anos de uma lesão no fêmur? Se a gente sabe que o índice de complicação numa cirurgia dessa para um paciente idoso e muito idoso é enorme. Por que hoje, no Vale do Silício, a Google está botando bilhões na busca da imortalidade? Hoje, o negócio mais lucrativo que tem no mundo hoje, ou o investimento que se acha que vai ser mais lucrativo no mundo é a busca da imortalidade. A gente já tem uma galera lá nos Estados Unidos prometendo que muito em breve nós vamos comprar nas farmácias uma pílula que vai retardar o envelhecimento. E vocês vão falar, beleza, quero demais. Quem aqui compraria essa pílula? Se vocês tivessem que tomar um remédio hoje e falassem que vocês vão parar do jeito que vocês estão, nós não vamos envelhecer mais, comprariam? Depois da palestra de não? hoje, não. Ninguém compraria? Faria diferença para vocês saber se as outras pessoas que convivem com vocês comprariam também? Tipo, sozinho eu não quero. Mas se todo mundo puder comprar e... Imaginem a seguinte situação. Nós não morremos. Não vou nem discutir questões populacionais, de muita gente junta no mesmo espaço, a discussão não é essa. O que será que faria a gente levantar todos os dias, estudar, trabalhar, fazer mestrado, doutorado, ter filho? Por quê? O que motivaria a gente? O que nos faria viver? Eu realmente acredito, gente, que o que faz a gente ser o que nós somos, que a força propulsora da humanidade é a finitude. Que é exatamente o fato da gente não saber se a gente vai estar aqui amanhã, ou que pelo menos ter certeza que daqui 100 anos nós não estaremos aqui, que faz com que a gente queira viver. Sabe aquele ditado de... Como é que é? Você tem que fazer 3 coisas antes de morrer. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Não é isso? É. Já pararam para pensar que essas 3 coisas são uma forma de imortalidade? A ideia é que se a gente se imortaliza numa árvore, porque a árvore ela vai ter uma duração maior do que a gente se imortaliza num livro, porque o livro não morre, a não ser, se alguém quiser fazer uma fogueira de livros e proibir, mas não estamos muito longe disso, mas por enquanto ainda não. E o filho, porque o filho tem a ideia de que eu estou passando a minha carga genética para frente. Vocês já devem ter ouvido, quando alguém não quer ter filhos, e a pessoa fala assim, nossa, mas você vai acabar aqui? A sua vida vai acabar aqui? Perguntaram para o Bill Gates o que ele achava desses investimentos no Vale do Silício, porque afinal de contas o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo. Então, se esse negócio de imortalidade dá certo, ele ia querer botar o dinheiro dele. E o Bill Gates falou assim, vocês sabem que o Bill Gates tem uma vertente humanitária, de ajuda. Ele falou assim, eu acho muito egóico que enquanto as pessoas morrem de malária na África, os ricos estejam botando dinheiro na própria imortalidade. O que ele está dizendo é que, na verdade, se isso der certo, nós estamos falando de uma parcela muito pequena da população que vai ter acesso. Se a gente conseguir comprar uma pílula de brecar o envelhecimento, se a gente conseguir fazer transplante de consciência, que é outras coisas que estão sendo pensadas, será que todo mundo vai ter acesso? Será que nós vamos judicializar para ter acesso ao transplante? A conseguir o transplante de um chip de memória? Porque nós vamos viver uma desigualdade.
Será que a gente vai desejar isso? Será que a gente vai continuar sendo humano? Se a gente tiver a nossa mente transplantada para um chip que vai ser incluída dentro de um robô? Parece uma coisa meio Black Mirror, não sei se vocês já viram algum episódio dessa série na Netflix, que é um negócio bem esquisito, né, assim. Mas não é não. Não é tão esquisito assim, porque todos os dias as pessoas estão buscando essas formas. E mais, porque nós, apesar de não nos darmos conta, também buscamos a imortalidade. A gente busca a imortalidade quando a gente não reconhece que nós somos mortais. E a gente não reconhece. A gente vive como se a gente fosse viver para sempre. E aí, na hora que a gente descobre que a gente não vai viver para sempre, a gente entra em desespero. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das precursoras do cuidado paliativo, vai dizer que uma das fases da doença é a negação. E ela vai, enfim, tem 5 estágios para ela chegar à conclusão de que existe uma aceitação no final. Muitas pessoas aceitam. Muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas acreditam no que alguém conta para elas, mesmo que elas saibam que efetivamente isso não é verdade. Mas como a Cíntia disse, na pesquisa dela, as pessoas querem ter esperança. Por que a gente quer ter esperança? Porque a gente continua negando a ideia de que a gente termina por aqui. Porque toda a base da cultura cristã, e eu não estou falando de religião, X ou Y, parte dessa ideia de que a gente não acaba aqui. Porque ia ser muito ruim, né? Acabar aqui. Poxa, nós estamos aqui vivendo para nada. Só que enquanto a gente está aqui vivendo e lutando contra a nossa própria morte, a gente está, na verdade, deixando de viver a nossa vida. Porque a gente está tão preocupado em não morrer, né, em tomar todos os remédios, em fazer todos os tratamentos, em ter acesso a tudo, que a gente esquece da qualidade dessa vida que a gente está vivendo. Que é um pouco a discussão, a dicotomia entre vida biológica e vida biográfica. A vida biológica é determinada pela medicina, pelas ciências da saúde. Enquanto o coração estiver batendo, enquanto o cérebro estiver funcionando, a pessoa está viva. A vida biográfica é determinada por cada um de nós. E isso, lei nenhuma no mundo dá conta de resolver. Porque eu não consigo ter um conceito de vida biográfica que se aplique a todas as pessoas. Porque cada um de nós somos uma pessoa com uma biografia específica. E aí, para nós brasileiros, é muito estranho quando a gente olha, por exemplo, para a Suíça e vê pessoas indo para a Suíça realizar suicídio assistido. A Suíça é o único país do mundo que faz o turismo para a morte. Ela recebe pessoas que desejam realizar suicídio assistido. E até o ano passado, até 2017, as pessoas que estudam, enfim, que entendem mais sobre terminalidade, no final das contas falavam, ok, a autonomia. O sujeito vai lá, está com uma doença grave, incurável, terminal, quer cessar com a vida. Só que agora está surgindo uma coisa nova na Europa, que tem sido chamada de direito à interrupção voluntária do envelhecimento. Ou seja, eu dou acesso ao suicídio assistido para pessoas que estão velhas. Ponto. E se a gente pensar que o conceito brasileiro de idoso é 60 anos, eu estaria dizendo de uma pessoa que pode ter 61 anos e falar, cansei de viver. Isso para nós brasileiros é muito louco, porque a gente não dá conta desse conceito de autonomia. Né? O nosso conceito de autonomia ele sempre esbarra no Estado, na moralidade, na religião. E aí vocês vão falar, Luciana, como é que nós vamos discutir autonomia, direito de morrer, autonomia para morrer, se a gente não conversa sobre morte? Não tem jeito. Não tem jeito a gente discutir
discutir se esse é um direito que nós brasileiros queremos se a gente não quer conversar sobre morte. Alguém aqui já chegou tipo, em casa, sabe? Domingo, aquele almoço de família que vem a avó, os primos todos, aquela família toda, e fala, ao invés de conversar sobre futebol, sobre a roupa, sobre alguma coisa, começou a conversar sobre morte? Ou perguntou para alguém assim, se você fosse, né, como é que você gostaria de morrer? A maioria nunca fez isso. E quem fez provavelmente escutou assim, você tá doido? Vira a boca para lá. Falar dessas coisas atrai. Vocês já foram visitar ou já viram pessoas visitando uma pessoa que está morrendo? Assim, que está com uma doença gravíssima? Como é que o povo despede? Bate no ombro e fala, você vai ficar bem, tá? Né? Então, tchau, até amanhã. A gente nega a morte todo dia, mesmo quando ela está na nossa frente. A gente não sabe o que fazer. Mas por que a gente não sabe o que fazer? Porque a gente não conversa. Porque a gente não pensa. Porque ela não é a nossa realidade. Mas eu detesto clichês. Mas esse é o maior dos clichês que existe. A morte é a única certeza da vida. Por enquanto, até que o povo lá do Vale do Silício resolva, e eles não vão resolver a imortalidade tão rapidamente, há quem diga que nós vamos demorar entre 50 e 100 anos para virarmos imortais, até que eles resolvam isso, nós vamos morrer. E nós não vamos morrer dormindo. Infelizmente, para alguns de vocês, para a maioria, nós vamos morrer com uma doença. Nós vamos viver esse percurso do adoecimento. E aí, quando a gente vive o percurso do adoecimento, a gente começa a se questionar. Normalmente é isso que acontece. Questionar as escolhas, o que a pessoa gostaria. Só que existem pessoas que nem esse direito têm, porque o adoecimento veio tão abruptamente que a pessoa sequer pode escolher. Alguém aqui já conversou com a família? Olha, se um dia eu ficar doente, eu não gostaria de ir para UTI, ou gostaria, ou... Fazer uma pergunta anterior. Quem aqui tem plano funerário? Por que eu estou perguntando isso? Uma das maiores queixas das famílias depois da morte de alguém é o custo. É caro pra caramba. Comprar caixão, né, resolver... É caro. Só que, por outro lado, se você chega em casa e fala, eu estou pensando em fazer um plano funerário, o povo vai falar que você está doido? Não é verdade? Então, assim, nós somos contraditórios com a forma que a gente discute a morte. Porque a gente não pode conversar, a gente deixa para conversar quando ela está muito perto, a gente esquece que a gente pode não ter tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu saia daqui hoje, sofro um acidente de carro e fique em estado vegetativo persistente. Eu tenho 35 anos, não tenho nenhuma doença, né? Ninguém fez nenhum diagnóstico, mas eu estou numa situação que eu não vou poder manifestar minha vontade. E que pode ser que alguém da minha família resolva obstinar a minha terapêutica, passar um monte de fio em mim, deixar eu viver, e eu posso viver 30 anos, 50 anos nesse estado. Biologicamente falando. Mas biograficamente falando, eu acabei na hora do acidente. Mas se a gente não conversa, a gente não sabe o que as pessoas querem. Por que o Brasil é um dos países que menos se doa órgãos no mundo? Porque as pessoas, no momento em que a família é abordada, elas dizem sempre, a frase clássica é, eu não sei o que ele gostaria. E nós somos conservadores. Então, se eu não sei o que ele gostaria, eu prefiro manter a integridade corporal da pessoa. É uma realidade, gente, que pode parecer esquisito, que pode parecer estranho, mas ela é uma realidade. E a realidade é, nós vivemos em uma sociedade que nega a morte. E nós negamos a morte todos os dias. No momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir,
e diz para a pessoa, até amanhã. E aquela história de... tem muita gente que fala assim, sempre peça desculpas, né? Nunca vai dormir brigado. Parece uma coisa meio piegas. Tem hora que você fala, imagina, eu vou fazer as pazes. Tô querendo matar meu marido. Não vou resolver isso. Óbvio que amanhã eu vou acordar. Mas eu lembro sempre, vocês lembram quando o Zé Wilker morreu? Ator, sabem quem é o Zé Wilker? Ele morreu dormindo. Ele foi dormir, deu boa noite para todo mundo e não acordou. Uma comoção. E todo mundo quer morrer assim. Apesar de a gente saber que não vai morrer assim. Então, quando a gente pensa na consciência da morte como um definidor da nossa humanidade, a gente precisa entender que é essa consciência que nos dá o direito de vivermos da forma como a gente quer. O direito de fazer as relações pessoais que a gente quer fazer, de amar, de odiar, de viver. E que quando a gente perde esse direito, a gente não necessariamente está perdendo a oportunidade de estar vivo. Porque a morte, ela pode significar para as pessoas uma ressignificação da sua história. Engraçado, ninguém é mal depois que morre. Vocês já perceberam isso? Isso é muito comum assim nos hospitais. Aquela mãe que foi uma péssima mãe, né? Na hora que está ali no hospital, vira de repente no velório, aí o povo faz um santinho bonito, né? Ou, ultimamente está na moda usar uma... Tem uma poesia, acho que uma fala do Santo Agostinho, está em todo santinho de alguém que morre é a mesma coisa. Ele fala que ninguém deixa essa vida, tá lá. Por que a gente fica bom, vira santo depois que a gente morre? Porque falar de quem está morto não tem uma coisa assim, não, você não fala de quem está morto porque ele não está aqui para se defender. Mas a gente fala de quem está vivo. Fala pelas costas e a pessoa não está aqui para se defender também. Então, a nossa dificuldade com a terminalidade, e aí falando da terminalidade propriamente dito, daquelas situações de uma doença terminal, tem a ver com o fato de que nós não aprendemos desde cedo que nós somos mortais. E aí alguém vem dar essa notícia. Parece que saiu uma manchete no jornal. Olha, você está morrendo. Mas todos nós estamos morrendo. Eu estou um pouco mais morta hoje do que eu estava ontem. Eu tenho um dia a menos de vida. Por isso que lá na medicina a gente não fala mais em paciente terminal. Esse não é um termo que se usa mais. A gente fala em paciente com doença terminal. Porque terminais somos todos. Todos nós somos pessoas terminais. Nós estamos terminando. Um bebê começa a terminar no momento que ele nasce. E aí, quando a gente pensa na própria morte, a gente começa a viver melhor. É muito comum os pacientes, especialmente os oncológicos, e que conseguem realmente progredir, digamos, espiritualmente, né, em termos de pensamento no final da vida, dizem: eu gostaria de ter mais tempo para ser essa pessoa que eu sou hoje. Porque a consciência da morte possibilita um autoconhecimento que nós, enquanto negamos a morte, não damos conta de fazer. Se a gente pensar que a gente está morrendo, a gente vai dar valor para coisas muito diferentes do que a gente dá hoje. Não é verdade? Só que como a gente não está morrendo, a gente continua dando valor para as coisas que não são tão importantes assim. E a gente continua achando lindo as discussões sobre imortalidade. A gente continua consumindo isso. O Brasil é um dos países que mais
se realiza cirurgia plástica no mundo. Porque a gente dá um valor absurdo para a estética. A gente tem senhoras com 80 anos de idade com rostos parecendo com 40. Isso é negar a morte, isso é negar o processo natural de envelhecimento. E só não envelhece quem morreu novo. Porque você tem duas opções, você morre novo, você vai ficar velho. E aí vocês podem falar, Luciana, eu não quero ficar velho. Beleza, vocês vão lá para a Suíça. Com essa nova teoria que está surgindo lá. Pessoas velhas podem morrer, podem escolher morrer. E vai piorar, porque a gente tem um cara doido na Austrália que criou uma máquina de suicídio assistido. É uma cápsula, parece uma nave espacial que chama Sarco. E ele está prometendo para esse ano divulgar o código-fonte e permitir divulgar gratuitamente o código-fonte e permitir que qualquer pessoa com uma impressora 3D imprima a Sarco. E aí, se eu imprimir a Sarco, eu posso entrar dentro dela, apertar um botão e morrer. Porque a pessoa morre com diferença de oxigênio. Você morre sufocado. Mas morre. É 100% garantido. Ele diz que é melhor do que se jogar do prédio, etc. Dá para fazer uma discussão de doação de órgãos, mas você não tem morte cerebral, né? Para tudo. Então, há quem diga que o dia que nós nos tornarmos imortais, o índice de suicídio vai aumentar absurdamente. Porque o ser humano não vai dar conta de ser imortal. Porque, de novo, o que faz com que a gente acorde todos os dias é a certeza da nossa mortalidade. É a nossa consciência de que nós somos finitos. Então, o convite que eu queria fazer para vocês hoje, ou que eu quero fazer para vocês hoje, é esse exercício. Exercício sobre a própria finitude. Sabe essa brincadeira que eu fiz? Do que vocês gostariam de morrer? Quando eu dou alguns cursos para profissionais de saúde, que por incrível que pareça, são as pessoas que menos pensam que vão morrer, ultimamente eu tenho feito um exercício de fazer eles escreverem o próprio obituário. Vocês estão mortos. Quero que vocês contem do que vocês morreram. Qual idade, qual foi a causa da morte, o que vocês deixaram. A gente pode fazer um exercício do obituário numa outra perspectiva. Se a gente pegar de novo os dados da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que 60% das mortes do mundo serão por doenças crônicas, a gente tem mais chance de estar lá na doença crônica do que no acidente de carro. Por que não deixar escrito como é que a gente quer ser cuidado quando a gente estiver com essa doença crônica incurável? Por que não deixar escrito como é que vocês querem ser cuidados quando tiverem um câncer? Ou alguma demência? Terceirizar é mais fácil? Deixa que a minha família decide. Temos alguns riscos aí. Primeiro, de infligir um sofrimento para a família. E segundo, que ela decida diferente do que a gente realmente gostaria. Porque, de novo, a gente não conversa sobre a morte, então eles não sabem o que a gente quer. Se a gente conversasse, eles soubessem, estava menos pior. Então, o exercício de fazer um documento dizendo como é que a gente quer ser cuidado quando a gente estiver com uma doença terminal é um exercício de autoconhecimento. A gente começa a entender quais são os nossos valores, o que é importante pra gente. Essas discussões sobre obstinação terapêutica, a gente quer ou não ter a terapêutica obstinada. Eu quero ou não receber todas as drogas que vão me dar um mês de vida sem qualidade ou etc. E ultimamente, quando me perguntam assim, você acha que a pessoa tem o direito
de ser submetido a distanásia, isso chama, né, o termo técnico é distanásia. Você acha que a pessoa tem o direito? A minha resposta é sempre assim, acho. Desde que ela tenha dinheiro para pagar o direito dela. Porque ter o direito à distanásia tirando dinheiro da operadora de saúde ou do SUS não me parece muito adequado. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Porque se a gente não pensar, alguém vai pensar por nós. Porque, de novo, a chance da gente morrer dormindo é pequena. E se a gente deixar alguém pensar por nós, a chance de que essa escolha seja diferente da nossa é muito grande. E aí vocês vão falar assim, Luciana, que papo maluco. Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Eu não conheço uma pessoa que não tenha doença que queira morrer. E aí, toda vez que me dizem assim, eu não quero morrer, eu me lembro de um caso de uma americana com glioblastoma, um tumor cerebral, grau 4, gravíssimo, prognóstico de vida de 6 meses, e que ela começou uma campanha para legalizar o suicídio assistido na Califórnia, que à época, em 2014, era crime. E aí alguém perguntou para ela isso, por que você quer morrer? E ela respondeu assim, eu não quero morrer, mas eu estou morrendo. E eu quero morrer segundo os meus próprios termos, segundo os meus próprios desejos. Nenhum de nós, em sã consciência, quer morrer. Mas todos nós estamos morrendo. O convite da reflexão da minha fala hoje é que nós possamos morrer segundo os nossos próprios desejos. É que a gente possa pensar como a gente quer morrer. Dentro dessa perspectiva de que nós estamos numa estatística de que morreremos com doenças que vão durar muito tempo e que podem, inclusive, cessar a nossa capacidade decisória. Ninguém deseja morrer, mas na medida em que nós somos seres humanos, nós somos mortais. Não é fácil. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada de autoconhecimento. Talvez a maior delas, a mais profunda. E aqui a gente mais consiga se conhecer. Obrigada. Eu estava me preparando para um debate exatamente em cima sobre ortotanásia, distanásia, eutanásia, essas coisas assim. E, claro, que fui buscar uma posição dos clássicos, né? E uma das primeiras citações sobre morrer, encontrei num texto que citava supostamente Martin Heidegger. Ele diz que a morte é um assunto que, infelizmente, interessa só aos vivos. Mas eu acredito que Heidegger não tenha dito isto. Mas, com certeza, fui à fonte e dele colhi a frase de que exatamente foi dito há pouco pela professora Luciana Dadal. Morre-se a cada dia que se vive. E ao falar dessa finitude a que ela se referiu, que é o que nos anima a levantar todos os dias, eu me lembrei de um depoimento, uma história de boteco do nosso querido José Henrique Guaraci Rebelo, logo que aqui cheguei em 1998. Sobre pessoas estranhas, fatos curiosos, José Henrique me contou de uma pessoa que ele conhecera numa viagem e que, uma vez indagada sobre os seus projetos, sua família, o que tinha feito, o que fazia, profissão, carreira, sonhos, desejos, esta pessoa disse, olha, eu não me casei, não tenho filhos e moro com meus pais. E meu pai, por sinal, está muito doente. Ele disse, mas por que você já está... E ambos tinham a mesma idade, José Henrique já estava no segundo casamento, já estava no terceiro filho. Ele indagou, mas por que você não fez isso? Eu disse, bem, quando eu tinha 8 anos, eu fui diagnosticado aqui no Brasil com uma cardiopatia grave. Daqui de Belo Horizonte me levaram a São Paulo, o maior centro de tratamento cardiológico da América do Sul. E ali me disseram que eu não teria uma sobrevida além dos 10 anos de idade.
quando chegasse a minha adolescência, eu teria um colapso. Bem, meus pais tinham recursos e me levaram, então, à Europa. E lá cheguei a um centro de alta especialização em doença cardiológica na Alemanha. E os alemães, depois de me examinarem, se surpreenderam como é que eu ainda estava vivo. Porque, diante de todos os exames, o prognóstico era de que ele já nem vivo deveria estar. Meus pais, então, desolados, voltaram para o Brasil e seguiram a vida comigo. Chegou a minha adolescência, até que, em dado momento, eu soube que eu era portador daquela doença grave e que, de um momento para o outro, eu poderia vir a óbito. E aí, então, eu entrei no colegial, me apaixonei, mas me veio aquela lembrança, porque me apaixonando, eu poderia vir a me namorar, ia namorando, eu casaria e doía demais, sem qualquer trocadilho no coração, ter de deixar aquela moça a quem eu amava, viúva. E você não foi à faculdade? Não, porque eu terminei o ensino médio e eu vou fazer... Para que eu vou fazer vestibular? Se eu posso morrer no meio da faculdade? E aqui estou eu, com 42 anos, você concluiu a história dele, não é? Sempre pensando que eu ia morrer amanhã, sempre adiando, querendo me frustrar, e nada fiz. Então, esta consciência da finitude, o que me parece, é o que nos move, e não a consciência da eternidade, da infinitude. E quando nós estamos numa cultura, aqui no Ocidente, em que a morte é vista como um grande tabu, especialmente nas crenças não reencarnacionistas, é que nos deparamos que dentro da nossa própria formação acadêmica, e aqui me refiro àqueles da área de biomédicas, na área da saúde, é que nós vemos que todas as gerações de médicos, pessoas ligadas à saúde, foram e continuarão sendo formadas a partir de que os cuidados com o paciente não têm limite, não devem ter limite. Tanto é que é muito comum dos diálogos de sala de emergência, qualquer filme que se passe nos corredores, nos centros cirúrgicos, quando o paciente está com a respiração, os batimentos cardíacos em crise, vem logo aquela frase: nós não estamos perdendo, nós estamos perdendo o nosso paciente. Ou seja, a medicina cuida da morte como uma derrota, e não como uma consequência natural ou a crise de um processo de envelhecimento, de perda. Eu achei muito interessante isso, porque quem escreveu palavras semelhantes foi uma própria médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que escreveu um livro muito interessante, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. É uma média leu, né? Muito gostoso, já reli, já emprestei, já comprei, não me devolveram, mas eu pedi para a pessoa fotografar esta página, a pessoa que eu emprestei, ela estava adorando o livro. E numa das páginas ela escreve o seguinte: trabalhar com a morte, e ela é médica especializada em cuidados paliativos, trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, também trabalha na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde, ou seja, atende o paciente top, quando o paciente é quase indigente. Ele diz o seguinte: todo médico deveria ser preparado para nunca abandonar o seu paciente, mas na faculdade nós aprendemos apenas a não abandonar a doença dele. Então, aquela visão aí, nós não estamos tratando da pessoa, do paciente. Nós estamos tratando da doença. Não é à toa, dizem que no protocolo cirúrgico deve-se isolar, né, visualmente o corpo do paciente para se fixar apenas no local onde está sendo realizada a intervenção cirúrgica. Dizem que aquilo é para que o médico se abstraia de que ali existe alguém igual a ele. Então, uma visão mais mecanicista, né, funcionalista do corpo humano. Já estou falando demais, mas quando ele fala, me parece que todos os temas desta manhã gravitaram pelo direito à vida.
E aí eu indago, existe um direito à morte também? Porque, vejam, até o momento que cheguei, 1h30 atrás, estava se falando até onde, quanto vale uma vida, qual o custo de manter uma vida. E me parece que nós estamos encerrando agora, se existe um direito à vida, pode ele, dentro de uma ótica positivista, dentro de uma ótica de interpretação de um silogismo clássico, se ao Estado, no artigo 195, é imposto o dever de preservar a vida mediante prestação de tratamentos de saúde, haveria da parte do destinatário dessa garantia, dessa norma, desse direito fundamental à vida, uma possibilidade de uma eventual recusa. O Estado é o responsável para me garantir, mas eu abro mão deste direito e assim eu quero chegar ao Estado e dizer, bem, me deixe morrer. É uma discussão, eu fui ontem à noite à Corte Europeia de Direitos Humanos e é um assunto que tem frequentado com alguma recorrência àquela corte. E colhi 3 exemplos. O primeiro foi de um cidadão chamado, sobrenome Lambert, que aconteceu na França, né? Vincent Lambert. É o caso em que ele estava em estado vegetativo e as autoridades sanitárias, ou o Ministério Público, me parece, da cidade que ele estava internado, ingressou com um pedido junto a uma autoridade judiciária para que fossem desligados, não desligados do aparelho, mas que fossem diminuído o fornecimento de alimentação, enfim, para que o processo de morte seguisse seu curso normal. A decisão judicial foi favorável, mas a família inconformada recorreu ao Conselho de Estado, que, como sabemos, tem uma função sempre jurisdicional, e o Conselho de Estado confirmou, e lá na frente a família recorreu à Corte Europeia, e a Corte Europeia disse, olha, diante das circunstâncias aí postas, não é possível que se imponha ao paciente o que se chama da terapia obstinada, essa obstinação terapêutica. O segundo caso já é mais curioso, porque resultou que o processo perdeu o objeto, evidentemente que pela morte do requerente, do reclamante. Se tratava da esposa de um paciente alemão que era tetraplégico, só movimentava a cabeça, e era desejo dele suicidar-se mediante a ingestão de uma substância que deveria ser fornecida pelo Estado alemão, ou enfim, uma substância sob controle. E nesse caso, a mulher dele que entrou e disse, eu quero ter o direito, primeiro, de obter essa substância para a morte de meu marido. Em segundo lugar, eu quero ter o direito de não ser incriminado. A justiça alemã entendeu que aquilo estava fora, entendeu pela impossibilidade jurídica do pedido, a Corte Europeia superou essa preliminar, lavou as mãos e devolveu o caso à justiça alemã. Nesse ínterim, esse senhor migrou para a Suíça e lá ele praticou o suicídio. Feito esses comentários, que não foram tão breves assim, eu fico imaginando o dia que chegasse. Hoje nós, juízes, né, Hermes e Marcelo, se hoje nós nos desesperamos, nos descabelamos, para usar. Alguns colegas nós não podem usar essa expressão, mas Ricardo, por exemplo, né, é o cara que não vai se descabelar, tanto pensar. Mas se todos nós já estamos às voltas com essa questão do direito à vida, quanto vale uma vida? É o preço de um solíris? É o preço, enfim, quanto é? Eu fico imaginando o dia que questões como essa frequentarem os nossos tribunais. E aí serão 3 perguntas que eu lhe faço aqui para o nosso debate. Será que nós estamos preparados para isso? Se nós estamos fixando os nossos conceitos aqui, direito sanitário, a peso de muita verba pública, a peso de muito sacrifício, a peso, enfim, não é? E aí vem assim, qual o risco de pacientes internados em hospitais públicos serem constrangidos
a aceitar o procedimento para ceder as escassas vagas a outras pessoas com chance de cura. Eu confesso a vocês, na minha primeira carteira funcional, estava lá, não doador de órgãos e tecidos. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ir no caminho daqui para Brasília, sei lá, ser atendido em João Pinheiro, lá, não sei. Eu vivo ainda e tirar meus órgãos. Né? Fiquem tranquilos, já sou doador. Qual é o risco, então, dos pacientes que têm de aceitar, ser constrangido a aceitar? Segundo, ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana, a chamada obstinação terapêutica, que leva as famílias a buscar no judiciário a prestação de tratamentos que nenhuma melhoria trarão a pacientes em estágio avançado. E a minha última indagação. Nós estamos no Brasil, em Belo Horizonte, que é um centro de excelência no tratamento médico, medicina de alta complexidade. Eu falo isso com a autoridade de quem nasceu em Santarém, se formou em Belém e trabalhou em Palmas. Tá? E aí vem a pergunta, diante do risco da falibilidade de um diagnóstico, e na eventualidade de que uma nova técnica, mesmo que remotíssima, possa vir a curar o paciente, nós estaremos prontos para a ortotanásia? Né? Eu queria ouvir de você essa história. Eu preciso. Deixa eu ver qual. A primeira. Ofende o princípio da dignidade da pessoa humana a obstinação terapêutica? Eu acho que a obstinação terapêutica não ofende o princípio da dignidade da pessoa humana quando ela é querida pelo paciente. Primeira coisa. E não imposta pela família. Porque hoje a gente vê uma imposição, muitas vezes, da família. Uma imposição da família que diz para o médico, não conta para ele que ele está morrendo. O direito é dele de saber. E eu falo isso com os médicos nas minhas palestras. Vocês têm que melhorar a comunicação para saber se o paciente quer saber. E eu não sei se o paciente queria. Tem um livro super interessante de cuidados paliativos que se chama Bilhete de Plataforma, que ele conta casos reais. E tem um caso de um senhor que está já em terminalidade e a esposa dele diz para o médico todo dia, não conta para ele que ele está morrendo, não conta. E um belo dia ele resolve pedir para conversar com o médico sozinho. E ele vira para o médico e fala assim, doutor, por favor, não conta para minha mulher que eu estou morrendo. Né? A gente chama isso de conspiração do silêncio. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém fala. Que é a história quando a gente bate nas costas do cara que está morrendo, que a gente foi visitar. E não... Então, Donzani, eu acho que a obstinação terapêutica ela pode ser defendida, né? De novo, vou falar uma coisa que eu já falei. Quando o dinheiro sai do bolso do paciente. Quando ele deseja, e o desejo é dele, e quando o dinheiro sai do bolso dele. Porque eu acho que defender a obstinação terapêutica no SUS me parece uma coisa bastante desproporcional. Então, se ele tem dinheiro para pagar, e olha, você estava falando das decisões da Corte Europeia, e eu me lembrei de uma decisão que para mim é uma das melhores, é relativamente recente, que no caso de uma criança, o Charlie Gard, um menor, um menininho recém-nascido com uma doença mitocondrial, incurável, e a família em Londres, então berço dos cuidados paliativos, sistema único, né, o sistema de saúde completamente diferente do nosso. Dr. Google está funcionando, vocês sabem. A família foi para o Dr. Google e falou, não é possível que ele seja um paciente incurável. Tem que ter uma alternativa. E eles acharam a alternativa no hospital em Miami, com um médico que dizia, olha, nós já testamos uma droga X num ratinho, manda o menino para cá, que a gente vai testar nele. E aí a família chegou para o hospital, para os médicos falaram, a gente quer alta. Os pais da criança. Pais de primeira viagem, jovens. E aí os médicos falaram, nós vamos dar alta não. Não, mas a gente não está pedindo para vocês bancarem, nós vamos pagar com o nosso dinheiro a transferência para o menino ir lá para... E aí os médicos falaram, nós não vamos deixar. Judicializaram a questão. Isso foi para a Suprema Corte inglesa e chegou na Corte Europeia de Direitos Humanos que disse que o melhor interesse de um paciente com uma doença incurável não é a obstinação terapêutica.
é ter direito ao cuidado quando ele não pode mais ser curado. Então, me parece, e obviamente a gente está bem atrasado nisso, mas me parece que as coisas estão mudando. Em 2017, a gente teve a primeira condenação de um médico de uma instituição de saúde por obstinação terapêutica nos Estados Unidos. A condenação por dano moral foi $1 milhão, fora os danos materiais, porque a paciente precisou de um home care, e aí a família gastou o que tinha e o que não tinha para arcar com o home care. E eu, quando eu estou dando palestra para profissionais de saúde, eu falo hoje muito mais para profissionais de saúde do que do direito, eu sempre pergunto isso para os médicos. A gente vai precisar de começar que vocês sejam condenados por obstinação terapêutica para parar de fazer? E eu já ouvi de um médico assim, e quando é o Poder Judiciário que me pede para fazer? Porque é isso que acontece na judicialização. A gente pede, né, para o médico, né, a gente não discute responsabilidade civil na prescrição. Então eu posso prescrever qualquer coisa? Não vai sair do meu bolso? Não vai sair... Então eu acho que essa discussão é uma discussão complexa. E a dignidade da pessoa humana, a gente tem que parar de usar ela como uma coisa que se encaixa em qualquer... Eu sempre gosto de dizer assim, eu atualmente não uso mais o conceito de morte digna no Brasil. Eu acho que a gente não tem morte digna. Morte digna, para mim, é possibilidade de escolha. Eu não posso escolher. Eu não posso pedir eutanásia, eu não posso pedir suicídio assistido, eu não posso escolher. A gente hoje no Brasil trata como sorte um direito básico. Um direito essencial que é o cuidado paliativo. O paciente hoje que tem acesso ao cuidado paliativo, ele ajoelha e agradece a Deus, porque ele teve a dádiva de ter cuidado paliativo. Isso é direito básico, gente. Enquanto a gente ficar lidando com essas questões dessa forma, nós não vamos conseguir discutir efetivamente o que é uma morte digna. Porque morte digna é aquilo que o paciente quiser. E aqui a gente não pode querer. O slogan da Dignitas, que é a organização mais famosa na Suíça, é vida digna e morte digna. E o que eles fazem? Auxiliam pessoas a morrerem. Então, a morte digna, isso que os cuidados paliativos, a gente está vivendo uma valorização da morte também bastante perigosa, com essa glamorização dos cuidados paliativos. Então, isso que os cuidados paliativos têm vendido no Brasil também, de que cuidado paliativo é uma morte digna, para mim continua sendo uma posição paternalista. Eu estou impondo para a sociedade o que é uma morte digna. Fazendo a sociedade achar que, de novo, que nós estamos sendo bonzinhos ao dar, na verdade, alguma coisa que é um direito, ou deveria ser. Essa segunda pergunta, o risco de pacientes internados serem constrangidos a aceitar o procedimento, aquele jeito que você esteve falando de eutanásia e tal, essa é uma discussão que se trava nos países em que a eutanásia é legalizada, na Holanda, na Bélgica, no Canadá, na própria Colômbia. E a gente sabe que o risco, ele sempre vai existir. Da mesma forma como se